Simbora, meu povo! Vocês estão prontos para mais um episódio? Pois é, hoje nós vamos falar com o Dr. Wilderman, vamos falar sobre um assunto, como eu falei lá no History, que me interessa bastante. Vocês vão descobrir se eu tenho ou não tenho esse tipo de tratamento que ele faz aqui, que ele é especializado. Doutor, seja muito bem-vindo ao Fissurada Pod. Muito obrigado, Rita. Primeiro pelo convite, né? De imediato a gente aceita com essa proposta que você tem aí de divulgar, né, sobre os pacientes fissurados, pacientes, né, com fissura lábio-palatina. Então a gente precisa, né, que a sociedade esteja cada vez mais, né, conhecendo esse perfil de pacientes e entendendo da necessidade deles. Perfeito, perfeito. Informação nunca é demais, né, doutor? Eu sempre falo, e principalmente quando a gente fala de algo tão específico na odontologia, que na odonto como um todo, né? De várias especialidades, né? A fissura lábio-palatina, que é algo que tem uma curva de aprendizado muito longa para os profissionais, né? A gente tem vários ramos aí. Eu, como fissurada, eu até gosto de brincar que eu já passei por todas as áreas da odontologia da minha vida. Periodontia, já fiz odontia, ortodontia. Perfeito. Cirurgia bucomaxilofacial, enfim. Eu não sou da área, tá? Eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira fissurada, mas não sou dentista, né? Mas eu já passei por tudo. Eu sei um pouquinho de cada coisa. A odontologia ela está intimamente ligada. Não tem como a gente desvincular. A odontologia, dentro do tratamento de pacientes com fissuras, é a nossa área de atuação. Né? Infelizmente, como você mesmo falou, ainda é uma área pouco conhecida. Dentro da odontologia, né, pouco abordada ainda, deve abordar cada vez mais, desde a graduação. Então, é algo que a gente tenta, né, como professor de graduação, de pós-graduação, tenta sempre disseminar mais esse conhecimento. E a gente vai conseguir, com esse podcast mais ainda. Bora lá. Bora falar sobre a Bahia, bora falar como que os baianos têm atuado aí. E é claro que é um prazer falar contigo. Eu te conheci lá no simpósio. A gente vai falar do simpósio baiano aqui, tá, pessoal? Lá no finalzinho a gente fala que a prioridade agora é falar sobre implante. Mas, doutor, me fala... Isso é clichê para todo mundo que senta aqui nessa mesa. Como foi que a fissura... Você escolheu a fissura ou ela te escolheu? Me fale um resuminho sobre o seu currículo, vamos dizer assim, seu histórico aí. Ótima pergunta. Pude assistir o último, né, podcast do Dr. Roberto também, você fez essa mesma pergunta. E a resposta ela é unânime. A fissura ela escolhe a gente. Na verdade, eu me considero um homem de sorte de poder tratar pacientes fissurados, né, de ter essa oportunidade. Porque é algo que realmente muda a nossa vida como profissional e a gente sente o impacto também na vida desses pacientes, tá? Então, minha história foi vinculada à residência, né, de cirurgia bucomaxilar lá no Irmandulce, né? Eu terminei a residência em 2013. Em 2015, eu tive o convite do Dr. Roberto para participar, né, voltar como preceptor da residência e poder atuar lá no Centrinho. Então, minha atuação foi no Centrinho das Obras Sociais Irmandulce na reabilitação de pacientes fissurados, reabilitação com implantes dentários, em 2015. A gente iniciou isso. E em 2017, 2018, eu pude participar e continuo a participar com ele das cirurgias de alveoloplastia com enxerto ósseo. Tá? Então, é realmente um privilégio para mim e um agradecimento também, né, frente a esse convite que aconteceu em 2015. Doutor, todo mundo é agradecido ao doutor Roberto aqui. Doutor Roberto, obrigada, viu? Obrigada pela sua dedicação e pelo seu olhar tão assim, diferenciado. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo, doutor, para não sair a coisa feia aqui, tá? Vamos lá. É o seguinte, eu sou fissurada, como vocês sabem, e aí eu queria saber de vocês aí. Olhando esse sorriso fissurado, vocês acham que eu consegui reabilitar meu sorriso com as cirurgias? Ou se eu tenho prótese ou se eu tenho implante? O que é que vocês acham? Vocês acham que aí? Mas eu vou começando aqui. Doutor, eu como fissurada, ao longo do nosso bate-papo, eu vou trazer o meu caso também aqui para que muita gente pode estar no mesmo barco que o meu. Situação, e aí, né? acaba aqui, vai aprender um pouquinho contigo. Na verdade, como é que se faz a reabilitação oral de um fissurado com implante? É para todo mundo? Todo mundo está habilitado para fazer isso ou não? Tem casos específicos? Pronto, vamos lá, Rita. É um assunto extremamente interessante, né? A reabilitação com implantes é algo que a odontologia evoluiu muito e a gente está
tem que aplicar isso aos pacientes fissurados. Então, hoje, a melhor reabilitação de alguém que tem uma perda dentária ou uma ausência dentária são os implantes. Isso é unânime, não tem discussão. Então, por que não aplicá-los aos pacientes fissurados? Tá? Então, não tem como a gente limitar isso, né? Claro que não são para todos os casos, né? Isso é um fato. A gente não tem como indicar ou reabilitar todos os pacientes fissurados. Muitos casos são mais limitados, né, da reabilitação com enxertos ósseos, falta de espaço. Às vezes você pode até compensar com o fechamento ortodôntico, tá? E aquele espaço que ocorreu. Então, cada caso tem que ser avaliado de forma, né, bem peculiar e personalizado. Entendi. Quem é fissurado aqui vai entender o que eu vou falar aqui agora, tá? Eu não sei qual que é a nossa expectativa, qual é a maior, se é em relação à cirurgia ou se é em relação à reabilitação oral. Aí eu vou falar um pouquinho por mim. Eu passei pelo processo de enxerto ósseo, né? Fiz ortognática, só que foi necessário, eu não vou saber te informar, porque eu sou leiga no assunto, mas eu precisei extrair os centrais. Certo. Então, automaticamente foi necessário a ajuda de uma prótese para preencher esse local vazio, esse espaço, né, vazio. E não tem coisa... Aí eu passei por aquele período do provisório até chegar ao definitivo. Gente, não tem coisa pior. Não, quem é fissurado vai entender o que eu vou falar isso aqui agora. Não tem coisa pior do que você estar no seu cotidiano e esse dente, doutor, essa prótese soltar. Não, caramba. Nessa hora, eu já chorei, já me desesperei. Meu pai, coitado, ficava louco. E eu ficava assim, o que eu vou fazer? Por quê, doutor? Veja, eu acho que o ideal é a gente conseguir reabilitar realmente com o que tem. Sim. Bem, eu tenho a minha estrutura dentária, a gente tenta alinhar. Eu acho que é o ideal dos mundos. Mas nem sempre, como no meu caso, isso foi possível. Então, tivemos uma alternativa. Perfeito. Só que nem sempre essa alternativa é funcional. E eu sonhava muito em não ter essa prótese fixa. Então, meus dentes centrais são próteses fixas há 20 anos. Entendi. Né? Então, eu troquei no último 3 anos, aí eu removi, Sim. Aí fiz alguns ajustes. Porque como é que é, pessoal? A prótese fixa... Eles fizeram um acabamento do dente e encaixaram dentes próximos, né? Em dentes adjacentes à área da fissura. Isso. Esse é um ponto que a gente aborda bastante. Então, como você falou, é uma área extremamente estética. A gente parte do princípio que é uma área estética, né? Uma área frontal, de sorriso. E então, isso sempre vai ser um requisito muito forte e hoje em dia mais ainda. Né, hoje em dia, com esse boom da estética facial, né, da harmonização orofacial, a gente precisa ter esse cuidado. A fissura está presente bem na área estética, é o nosso primeiro desafio. Então, a perda de dentes próximas a áreas de fissura ou até na área da fissura não ter uma unidade dentária impacta totalmente na estética do paciente e na autoestima, como você mesmo falou. Não, o meu mundo caía. Assim, eu ficava exatamente assim, muito desesperada. E tem um outro fator também. Como eu morava no interior, não existiam profissionais habilitados. E além de tudo isso, ainda tinha essa dificuldade, que aí eu pegava a prótese, aí procurava alguém que se disponibilizava e falava, vem cá, minha filha, eu vou cimentar para você. Perfeito. Até a minha ida lá no interior de São Paulo, para dar continuidade ao processo. Não existia uma irmã Dulce, tá, pessoal, ainda. Tinha um tempo atrás, né? Isso. Então, é isso, Rita, com certeza. Então, essa área é extremamente estética. O que a gente tem hoje, né, de percentual, mais ou menos algo em torno de 50% dos pacientes fissurados têm a perda dentária na área da fissura ou a impossibilidade de reabilitar com o próprio dente. Então, a gente tem um percentual relativamente alto. É alto, tá? De 50%. A área da fissura ela pode ter a presença de um germe dentário, que com o enxerto a gente tende a estimular a erupção desse germe dentário. Então, esse seria o cenário ideal. É o cenário ideal. O germe dentário presente na fenda, a realização do enxerto ósseo alveolar, né? Que é feita normalmente ali entre 6, 7 anos de idade, o ideal, né? Que é o enxerto secundário. Eu fiz com 15 anos de idade. Isso. Hoje a gente já considera isso de forma tardia. Os resultados já não são tão satisfatórios. A literatura traz hoje e a nossa casuística também. Então, hoje a gente entende que o enxerto secundário precoce, 5, 6, 7 anos de idade, é a melhor fase
para ter os melhores resultados e ainda assim estimular um possível germe dentário que está presente na fenda. Se a gente ultrapassa esse período de idade, a gente já vai para uma fase mais tardia, que a gente chama de terciário. Então já é a possibilidade maior de não ter essa erupção dentária, de não ter resultados tão satisfatórios. Por isso que a cronologia do tratamento é extremamente importante. Eu sempre reforço, coloco o conteúdo, tipo, fiz a queloplastia. A gente já pode começar com as imagens? Eu acho que você tem também um passo a passo do tratamento no geral, e aí o pessoal consegue visualizar aqui. Podemos sim. A gente começa com a queloplastia aí, ó. Tá, excelente. Isso, algumas cirurgias, né? Eu tentei compilar, temos outras também, né? Maravilha. O que acontece é, quando o bebê nasce, aquela surpresa, aquela coisa toda, a família quer fechar o lábio, claro, óbvio. Isso. E vamos lá, passa pela Kelo, que é a cirurgia do lábio, tá, pessoal? Depois, palatoplastia. Caso o paciente apresente, né, a fenda lábio-palatina, né, perfeito, que às vezes doutor. vai ter o lábio, às vezes vai ter o palato só, isolado, né, são situações que podem acontecer. Eu já falo como se todo mundo tivesse lábio, fissura lábio-palatina, porque eu nasci com o palato também. Perfeito. Aí, quando chega aqui, ó, nessa segunda fase aqui, poxa, fechou, né, o palato, tá tudo ok, aí tipo que a família dá uma relaxada. Perfeito. Isso. E aí é onde mora o perigo, pessoal. Então, a importância de trazermos informações e pessoas especializadas como o Dr. Wilderman aqui, ó. Passou a fase, qual que é a fase que a família precisa estar muito atenta para não perder o time para fazer essa reconstrução, tipo como se fosse, vou falar assim, natural, orgânica, como é, doutor? Como é que eu falaria? Sem precisar de... O mais fisiológico. Fisiológico. O mais fisiológico possível. Tá. Então, como você falou, veio a palatoplastia, que num resumo é uma manipulação do tecido mole, tá? E isso já dá um impacto muito grande na fala, na alimentação, na estética, na aceitação de uma forma geral, que isso é importante a gente citar aqui. E, em seguida, realmente vem os enxertos ósseos alveolares, né? Ali por volta... Hoje a gente tem feito por volta dos 5 anos de idade, tá? Dos 5 anos. Eu chamo de enxerto secundário precoce. A gente tem esse enxerto primário, que é antes dos 5 anos. A gente não realiza muito, né? Tá. Acredita que não sejam os melhores resultados. Sim, sim. Tem o enxerto secundário, que é a fase, né? Que é ali entre 5 e 12 anos, mais ou menos, né? Que é um período de erupção da dentição mista. Sim. Tá? Mas a gente tem visto, e a literatura traz isso pra gente também, que o enxerto secundário precoce, 5, 6, 7 anos de idade, né? Que a gente considera ali enxerto secundário precoce, resultados muito melhores, com erupções dentárias, né, de germes dentários dentro da fenda, e isso com resultados muito mais promissores. Passando dessa fase ali, hoje dos 12, 13 anos, a gente já considera um enxerto terciário. E aí, realmente, num comparativo, né, rápido, os resultados dos enxertos terciários não são tão bons quanto dos enxertos secundários precoce. É isso que a gente tem hoje de maior afirmação hoje na literatura. Aí, rapidinho, eu sei que não é a nossa pauta, mas tranquilo, curiosidade. Acho excelente que a gente possa evoluir nisso. Por quê, doutor? O Fissurada Pod era para contar histórias de fissurados. Sim. Só que vocês vieram como um grande presente para mim. Aí os profissionais começaram a se interessar, quer e tal. Eu falei, beleza. Faço questão. E aí agora eu tô começando a aprender um pouquinho. Perfeito. Mesmo depois de, concluído o tratamento, né, obrigatório ali, porque eu creio que a gente pode se reinventar o tempo todo, se eu quiser fazer o nariz de novo, se eu quiser fazer um aquilo aí, eu tô aqui para fazer. Um preenchimento, lábio, sempre tem possibilidades. Então, esses enxertos alveolares precoces, né, como você acabou de explicar, secundários, né, eles no caso são autógenos ou podem ser de... Como é que fala? Xenógenos, né? Sintéticos, às vezes. Perfeito, sintético. Perfeito. Então, assim, os enxertos alveolares hoje a gente tem como padrão ouro o enxerto autógeno, né? Vindo da crista ilíaca, né? Da crista da bacia aqui do paciente, tá? Então, é o que a gente tem hoje de padrão ouro, mundialmente falando, tá? E é o que a gente aplica lá no nosso serviço. Tá? Então, o enxerto autógeno é um padrão ouro. Quando a gente evolui para o paciente já num estágio terciário, que foi o que eu havia dito, né? Pacientes ali acima de 12, 13 anos e para cima, a gente pode pensar em usar um enxerto sintético, tá? Ou um enxerto híbrido, tá? É uma mistura do autógeno com o sintético.
Sim. Tá certo? Mas sempre o enxerto autógeno, ele ainda é o padrão ouro, tá? Para conversa de enxertia, o enxerto autógeno do próprio paciente é o padrão ouro de melhores resultados. Tá. Isso é um fato. Então, passei do enxerto alveolar, eu vou para a cirurgia ortognática. Aí vem a polêmica, hein? Bora de polêmica? Bora. Oh, desculpa, doutor, mas eu vou te colocar nessa situação. Não tem problema. É porque, assim, eu achava que todo fissurado era obrigatório fazer uma cirurgia ortognática. Mas já vi também profissionais defendendo que é algo assim, que pode, como não pode. Você concorda? Concordo plenamente. Porque, assim, quando a gente fala do paciente fissurado, e a gente traz esse compilado de procedimentos, né, que está aqui exposto, nem todos os pacientes passarão por todos, tá? Todos esses tratamentos, né? Como a gente falou, às vezes só tem um lábio, só tem um palato, às vezes só tem uma úvula bífida. Uau. Então é bem mais simples do que todos os outros casos citados. Quando a gente vai para a cirurgia ortognática, tudo vai depender do desenvolvimento crânio-facial desse paciente. Se ele vai desenvolver uma deformidade dentoesquelética, né, dentofacial esquelética, ou não. E aí é o desenvolvimento da maxila, da mandíbula do paciente, é a mordida, né, da questão da maxila, que é o osso superior com a mandíbula inferior. Como é que ele está o conjunto dessa mordida, se dá para corrigir ortodonticamente ou se é algo realmente esquelético que tem que fazer a cirurgia ortognática. Então nem todos vão. Mas temos um percentual importante de pacientes que vão para a cirurgia ortognática. Eu entrei nessa estatística, né, meu povo? Eu tinha que passar pelo enxerto, tirei, né, da crista ilíaca, fiz a ortognática, fiz os dois ao mesmo tempo. Foi? Então, assim, pense, doutor, que foi assim, mas eu vou lá e venho cá. Claro. Foi uma cirurgia a mais do pós-operatório, eu falo, a mais dolorida, demorada para a recuperação, eu senti, Sim. quando eu já estava consciente do meu tratamento, mas ao mesmo tempo me trouxe um novo rosto. Sim. Se eu comparar a Rita com 15 anos e a Rita depois da cirurgia, né, com 15 anos, eu sou outra pessoa, totalmente. Eu realmente, você falando e eu vou buscando lá na memória, o meu queixo ali realmente estava muito projetado, Sim. então não tinha essa mordida como, né, essa mordida ideal. O encaixe, né, aquele encaixe que a gente está acostumado. Que hoje eu consigo, né, fechar. Perfeito. Eu era assim para frente, então acabou que a cirurgia corrigiu, a cirurgia me trouxe um ganho muito grande. Funcional e estético, né? Funcional e estético, não tanto para a parte da fala, porque eu tive, no caso, fístulas, Sim, que me acompanharam. Sim. E sabe, a palatoplastia foi algo muito desafiador pra gente. Porque eu eu acho que eu já fiz umas 3 a 4 intervenções no palato. Sim. E aí, por último, foi que corrigiu realmente. Aí eu fui pra ortognática, enfim. Eu tô até fugindo do meu script aqui, porque tá começa a conversar sobre fissura, gente, aí eu vou lembrando. É uma mistura de conteúdo com um aspecto psicológico. É a sua história, né? Porque eu vivi isso, doutor, sabe? Então, fale. Você fala de uma forma bem com autoridade para isso. Você viveu, você passou pelas cirurgias, né? Você tem todo o sentimento que o paciente fissurado tem. Né? A gente trata o paciente fissurado, a gente se envolve com ele, mas só ele sabe realmente os desafios, né, que ele vem passando desde bebê até a fase adulta. Tá? Então é um desafio grande e são grandes guerreiros e guerreiras, isso é fato. Yes, tá vendo, pessoal? Tá vendo? O que eu acho bacana, assim, quando a gente entra num centro Sim. de reabilitação e a gente vê os profissionais, até Sim. das áreas mais... Que bucomaxila é aquela área mais que abre, né? Vai lá no osso. Não é todo mundo não, hein, gente? Não é todo mundo não. E aí o pessoal... Então, eu assim, né? Minha visão, que eu tenho de vocês, assim. Eu acho que vocês têm aquela coisa já é mais... Como é que eu posso dizer? Mais visceral, tal, por causa da cirurgia. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, assim, essa delicadeza... Né, com a gente, o acolhimento, né, por mais... Eu sei como é feito hoje uma cirurgia, eu já participei, e aí hoje eu falo, meu Deus, e eles são, ao mesmo tempo, são tão delicados e tão empáticos, pelo menos a maioria dos que eu já conheci. Sim. Então eu falo, que bacana, né? Você trabalha com 2 extremos, você vê aquela cirurgia... Gente, quem vê uma cirurgia... Não, de bucomaxila. Se assusta às vezes, cara, né? Quando eu falo assim, eu tenho um monte de pino, eu tenho placa de titânio, aí o pessoal, aonde isso? Eu não tô vendo a cicatriz.
É tudo por dentro, né, doutor? Tudo intraoral, né? Tudo por dentro da boca, justamente para tentar ter a melhor estética, né? Junto com a função também. A face, a estética. Se a gente criar cicatrizes para tratar um paciente que está com uma deformidade dentofacial, a gente perde o sentido, né? Da cirurgia também. Então, assim, é algo que, assim, como você falou, a gente tem um carinho enorme. A cirurgia bucomaxilo tem um carinho enorme pelos pacientes fissurados. O nosso serviço, né? Temos um treinamento intensivo, né, dentro da residência para os pacientes fissurados, então nós sabemos lidar e eu considero realmente um serviço diferenciado. Nem todos os locais têm esse tipo de tratamento, né, e oferece esse tipo de tratamento e de ensino também, né, aos residentes em cirurgia bucomaxilo. Então temos uma residência diferenciada pelo privilégio de poder tratar os pacientes fissurados. Ô, doutor, me fala aí, quanto tempo, então, mais ou menos aí, que vocês abriram as portas aí do serviço, né? Porque é uma mistura, né? É a Federal da Bahia junto com as obras do Irmã Dulce. Vocês acabam fazendo essa especialização, essa né? Residência, né? É uma residência e uma especialização. É uma área da odontologia, né? Que envolve aí a cirurgia bucomaxilo. São 3 anos de preparação, 3 anos de forma integral. E isso é o mais importante. Hoje a gente observa, né? Várias possibilidades de cursos semipresenciais, online. A gente acredita que tem possibilidades também, mas a gente acredita que o sistema integral de 3 anos de ensino da cirurgia bucomaxilo, ele é o mais completo e realmente é o que torna os profissionais, né, diferenciados. E a gente considera, eu sou suspeito a falar, mas eu considero que os profissionais que saem lá da nossa residência, das obras sociais Irmã Dulce, em parceria com a UFBA, são profissionais diferenciados em todos os aspectos, não só na parte técnica, como no manejo, como você falou. Humana, eu tô falando humana, gente, porque não adianta saber muito e não ter a parte humana, a coisa mais importante, né, doutor? Com certeza. Já tô fazendo a cronologia. Pronto, aí fiz minha ortognática e daí veio aquela notícia. Rita, é assim, gente, é como se eu estivesse correndo aquela maratona, né, para ficar com o dente tudo alinhadinho, meus dentes próprios, né? Aí eu corri aquela maratona, quando chegou lá no final, tipo, vai ter que tirar o dente. Do alinhamento dentário, né, a movimentação. Aí eu acho que houve uma movimentação grande, talvez por ser bilateral. Eu sei que meu caso também não é um caso simples. Perfeito. Então, foi necessário. Né? Aqui foi necessário, foi uma alternativa. Então eu quero deixar uma mensagem para vocês. Se vocês hoje forem avaliados e se encaixem, né, na questão da prótese, com implante, sem implante, saibam que se partiu para essa alternativa é porque foi necessário. Perfeito. Né, doutor? Com certeza. E o mundo não acabou, tô aqui. Sorriso, e aí, o que vocês acham do meu sorriso? Pois então é sobre isso. Então, qual é a alternativa que tem? Essa. Então, vamos lá, vamos caminhar. Só que eu achava que eu ia pro implante. Pro implante dentário, né? Eu tinha um sonho de colocar... Porque como isso me traumatizou muito, dessa coisa de cair... Ser móvel, né? Ser uma prótese móvel, né? Não era móvel, mas assim, como é aquela provisória... Uma ponte cimentada. Pronto. Perfeito. Essa ponte cimentada, eu acho que muitos fissurados que estão nos ouvindo tá passando por isso agora. Pode estar, ou com as próteses móveis, ou com pontes cimentadas. Isso aí são 2 situações. As pontes cimentadas, a gente tem ainda um conforto maior quando comparado às próteses móveis. Doutor. Né? Os implantes dentários, Rita, eu costumo falar desde quando eu comecei a trabalhar fez 10 anos agora, né? Então, 2025. Eu costumo falar que é a cereja do bolo no tratamento dos pacientes fissurados. Quando a gente consegue finalizar os pacientes que precisam da reabilitação e a gente consegue, com sucesso, reabilitá-los com implantes dentários e de forma, né, com sucesso, a gente chega na cereja do bolo do paciente fissurado, do tratamento. Eu já vou começar logo de cara. Vou falar o que eu ouvi à época, gente, à época. Agora deve ter muita coisa mudado, né? Eu tenho 20 anos que fiz todo esse processo aí. Já foi na reta final, já praticamente. E o que eu ouvi foi o seguinte: você não tem osso suficiente para fazer o implante. Doutor, todo fissurado, ele é apto realmente para o implante dentário? Sim ou não? Pronto, depende. Não dá para falar sim ou não, né?
Com o paciente fissurado é difícil, cada paciente tem uma informação. Mas vamos lá, partindo do enxerto, né, a cirurgia ortognática, ela às vezes está no meio desse caminho da reabilitação entre, às vezes alguns pacientes precisam de cirurgia ortognática, outros não, alguns podem fazer até o implante antes, outros podem fazer depois da cirurgia ortognática, então não é algo que impede tanto, mas o enxerto alveolar sim. Tá? O enxerto alveolar, ele é algo que é uma condição, um pré-requisito para o paciente ir para o implante. Tá? Porque se ele faz o enxerto ósseo alveolar, não teve a erupção do dente, ou não tem o dente, a gente vai ver que tem percentuais de pacientes que não tem o dente, né, ali naquela área da fenda. Ou perdeu dentes adjacentes, que eu acho que foi até o que você citou aí no seu caso. Além de perder, eu também não tinha, depois do centrais... O incisivo lateral, que às vezes é o lateral ou o canino que fica ali dentro da região da fissura, né? Eu não tinha um ou outro. Ou era o lateral ou era o canino. Eu não tinha, que é o realmente. Mais comum, é o mais comum. Pode não ter o germe dentário. Acontece isso. Então aí a gente vai para os implantes. Todos os pacientes são candidatos ao implante? Sim. Todos vão conseguir realizá-los? Não. E todos que irão realizar terão sucesso? Também não. Então é bom a gente deixar sempre numa conversa dessa que está bem franca, né, bem transparente. É importante a gente falar, né, de forma clara, né, para os nossos pacientes. Mas a gente consegue em muitos casos. A gente vai conseguir. Por isso que eu tenho esse cuidado. É claro que o implante, para mim, na minha visão, como fissurada, como paciente, enfim, eu acharia que era a melhor opção. Mas hoje eu tomo um cuidado para falar sobre isso, porque às vezes a gente influencia pessoas. Sim, totalmente. E às vezes, como você acabou de falar, nem sempre vai encaixar aquela possibilidade para aquela fissura, para aquela pessoa. Para aquele resultado. Para aquele resultado. Então, assim, pessoal, é o que a gente tem para hoje. O que eu tive para mim foi a ponte fixa, é isso? Ponte fixa. E hoje, você teve a ponte fixa e hoje a gente já tem muito mais. E cada tempo que vai passando, a gente vai criando mais recursos. Os implantes, eles vão tendo melhores, né, uma qualidade melhor de superfície, os enxertos vão tendo resultados melhores, a nossa técnica também vai melhorando, né, dentro desse aspecto da reabilitação. Então, a gente vai entendendo que esses recursos estão cada vez mais palpáveis. Aí vamos supor, interrompendo já o doutor, não, fica educado, mas veja bem, eu fico ansiosa. Tá, lá 20 anos atrás você não tinha osso, Rita, bora botar a prótese fixa. Se hoje eu quisesse falar assim, né, com tanta evolução, você tá acabando de falar, procurar um profissional, eu poderia procurar qualquer profissional da área ou é importante procurar quem tem a expertise, o conhecimento específico da fissura e quais cuidados, quais as consequências da gente ir... tá tendo, sei lá, como é que eles falam? Uma promoção, tô fazendo isso, vem cá, aquela coisa de cliente e tal. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com isso? Ótima abordagem, viu, Rita? Assim, esse é um assunto importante. Hoje, a escolha do profissional, a escolha do serviço que vai ser realizado o tratamento, independente se é um paciente fissurado ou não, é algo que tem que ter uma confiança. Na área de saúde, quando a gente se entrega, né, a um profissional, a gente tem que ter confiança nesse profissional. Tá? Quando a gente aborda sobre pacientes com fissura, isso estreita um pouco mais, né, a quantidade de profissionais que têm uma experiência com esse perfil de pacientes. E o maior cuidado, né, que a gente precisa ter é que já foi construído todo um processo aí de tecido mole, né, de tecido ósseo com os enxertos, para a gente ter cuidado para que esse processo não seja desperdiçado ou alterado por uma técnica um pouco mais errada, né, naquela situação, um pouco mais invasiva quando não deveria ser, tá? Ou uma experiência um pouco menor frente a esse perfil de pacientes. Então, o que eu aconselho é que quem precisa ter esse tipo de reabilitação, que procure um profissional que tenha uma certa experiência com o tratamento de pacientes fissurados. É o que eu vejo de mais lógico, tá? Eu já recebi mensagens pelo direct de pessoas fissuradas falando sobre extração dentária. Por exemplo, pega um profissional que não tem experiência na área e tipo, a melhor opção é extrair. Calma, não façam isso. É melhor esperar um pouquinho, uma aguarda. Eu sei que a gente quer reabilitar, a gente quer estar inseridos na sociedade, porque existe preconceito, né, doutor? Precisa, sim, com certeza. E essa parte oral é a nossa...
É o cartão de visita para chegar em qualquer lugar, para buscar um emprego, um relacionamento, para a gente circular na sociedade. Então, cuidado, calma. Se chegar um profissional, bora arrancar tudo, bora... Pronto, eu vou trazer isso aqui. Igor, você pode passar para a gente, vamos falando e mostrando aqui. Tem uma imagem que tem uma pessoa tá totalmente sem os dentes. Perfeito. E eu queria que falasse mais à frente. Falasse um pouco sobre isso. A gente pode falar sim. Vamos lá. Aí são algumas possibilidades, né, da reabilitação. Se você voltar ali, Igor, volte isso. Aqui a gente consegue ver o resultado do enxerto ósseo. Então, nessa imagem acima, é a fenda ali in natura, né, a fenda ainda sem tratamento com enxerto ósseo. Então, como reabilitar, né, nessa área? Não tem como. Como um dente vai erupcionar no lugar que não tem osso lá em cima? É verdade. Tá? E também não existe aquela possibilidade da distância. Perfeito. É muito grande, né, doutor? É uma união. A maxila ela é um osso só, né? Uma união, é um osso contínuo, né? De forma fisiológica, ela é um osso só. Nesse caso, ela está segmentada, né? Então, ela está segmentada. Então, um dente que vai erupcionar naquela fenda não acontece. E as imagens inferiores ali, tanto do lado direito quanto esquerdo, a gente já percebe o resultado do enxerto ósseo. A gente já tem uma maxila em corpo único, tá? Então, para fazer movimentação ortodôntica, para reabilitar, para um dente erupcionar, a gente já tem um aspecto muito mais favorável. Nesse caso, é um paciente unilateral. Unilateral, lado esquerdo. Tá? E fez o enxerto secundário precoce. A gente percebe uma dentição relativamente mista, né? Na parte superior, e ali já é um resultado mais tardio do resultado do enxerto ósseo, né? Com uma axila única, reconstrução ali do assoalho, de fossa nasal, de todo o processo da maxila. Eu consigo enxergar. É bem gratificante. Isso dá para ver bem, né? Uma região de fenda e outra região com enxerto já formado, né? Isso aí é uma etapa extremamente importante no tratamento. Perfeito. Uma etapa extremamente importante. Vamos lá. Então, aí são algumas possibilidades, a gente até conversou previamente, né? Poxa, o que é que eu perdi um dente, não tem um dente na área da fissura. Eu vou ficar com essa área edêntula? Não existe. Essa não é a opção hoje. Tá? Existem algumas opções que aí vai depender de cada caso. Às vezes é uma área menor o suficiente para fechar ortodonticamente. O ortodontista pode chegar e fechar, às vezes, quando é bilateral, uma área menor, consegue movimentar e tudo resolvido, é excelente. Uma outra opção, como você citou e você tem também, são as próteses convencionais, que podem ser fixas, e já é uma vantagem ter uma prótese fixa. Ou, infelizmente, é uma realidade ainda, Rita, para alguns pacientes, até que tratamentos um pouco mais remotos, ou que não conseguem aderir ao tratamento, o acesso, são as próteses móveis, que aí realmente a gente cai numa situação de próteses removíveis, num paciente de 19, de 20, de 30 anos de idade com próteses removíveis. A gente sabe que é altamente, né, limitante. E quando eu falo de prótese removível para uma pessoa, um adulto, jovem, né, vamos dizer, lembrando que ela vai ter constantemente alterações. Totalmente. Reabsorção, até o próprio enxerto que ele fez, a prótese removível, pode levar a uma reabsorção desse enxerto, porque ele não tem a função. Então, a gente percebe isso. Quando o paciente não faz essa reabilitação, seja com um implante, seja com a movimentação ortodôntica, com a ponte fixa, ele acaba com uma prótese removível tendo uma reabsorção daquele enxerto que ele fez. Doutor, fala o que é a reabsorção. Reabsorção, perda óssea. Perda óssea. Então, é só partir do princípio, os pacientes que têm perdas dentárias hoje, independente se são fissurados ou não, e usam aquelas próteses totais, a longo prazo, a gente observa que o osso que está ali embaixo daquela prótese total, ela está reabsorvendo. O corpo identifica que aquele osso ele não tem função. Como o osso não tem função e o corpo identificou isso, ele começa a reabsorver. Isso acontece também nas áreas de fissura, no enxerto ósseo alveolar. Tá? Então, a prótese móvel nessa área pode estimular a perda, a reabsorção desse definitiva, enxerto. Né? Tipo assim, não tem como mais, né? É uma perda gradual que vai acontecendo. Irreversível. E ganhar isso depois é uma dificuldade, é mais cirurgia e é mais desafios que você mesmo sabe, né? Meu Deus. Propor novas cirurgias para um paciente nem sempre né? Então, a gente vem, né, com uma possibilidade muito grande, a cereja do bolo, os implantes dentários. Né? Se a gente hoje oferece isso aos nossos pacientes da odontologia, né, de uma forma geral, com a perda dentária, os implantes dentários, para os pacientes fissurados também vai seguir a mesma tendência. É o melhor que tem hoje para reabilitar um dente perdido, é um implante dentário. Vamos lá.
E aí são alguns casos, né? Então aqui, Rita, pronto, paciente mais ou menos 19 anos de idade, chegou no nosso ambulatório. Olha a prótese que ele utiliza, uma prótese removível, de 2 dentes. Uau. Ali, ó, dá pra ver no contorno, não sei se... Parece com o meu caso aí, hein, gente? Isso, parece um pouco o seu caso, mas nesse caso é uma prótese removível, tem o céu da boca ali tomado pela prótese para poder segurar, é uma área de retenção. Esse paciente pode ter, né, um azar no momento, às vezes, social dessa prótese deslocar, a gente vê até que vira... Às vezes umas brincadeiras, uns memes associados, então, mas isso não, a gente não aceita hoje. Isso não é. Para o nosso paciente de odontologia é algo inaceitável, para o nosso paciente fissurado também é inaceitável. Obrigada, tá? viu, doutor? Obrigada, sim. Isso não é mais o que a gente aceita, tá? Caramba. Pode acontecer, mas não é mais o aceitável. Tá? Perfeito, perfeito. E fora a alimentação também, para se alimentar. Total, né? Alimentação, né? Dentro da mastigação, da estética. Acho que passando mais um caso, a gente vai... né, para uma reabilitação com implantes dentários. Pronto, essa paciente, a gente pode ver na radiografia, ela fez cirurgia ortognática, acho que assim como você também, as plaquinhas ali em cima. Eu tenho essas placas, pronto, hein, gente? Essas plaquinhas, elas ficam, essa paciente foi um avanço de maxila, e ali, ó, na região onde foi feito a enxertia prévia, a gente consegue instalar um pino de titânio, que são os implantes dentários. Algumas pessoas às vezes têm dúvida, né? O que é o implante hoje? O implante hoje é um pino de titânio, né, que substitui a raiz do dente, como se fosse a raiz do dente. Então, a gente tem uma ancoragem dele. E esse pino, por ser de titânio, ele tem o que a gente chama de ósseo-integração. Ele integra no osso o suficiente para que ele possa ter uma carga mastigatória de um dente. 2 dentes, 3 dentes, todos os dentes, dependendo do que o paciente precisa. Então, carga, você fala força. Então, força. Pode comer um milho no São João, que a gente adora um milho, assim, mastigar uma maçã. Sempre com cuidado, mas... Cuidado, hein, sempre gente? com cuidado, mas sim, o paciente hoje que tem uma reabilitação com implante dentário com sucesso, ele consegue mastigar uma maçã, mastigar um milho, um hambúrguer, como deveria ser, tá? Uau. Então, esse é o objetivo, que a gente consiga reabilitar com um pino, né, de titânio. E esse titânio, ele se integra ao osso, né, mais ou menos algo em torno de 4, 5 meses depois, por ser uma área de enxerto. Tá? É algo que a gente pode conversar também aqui, né, 4 a 5 meses depois, para que depois possa ser realizado o dente. E aí o dente, às vezes, ele vem parafusado, que aí a coroa mesmo, o dente, no implante, ou ele pode ser cimentado. Tá? São dois tipos, a gente prefere quase sempre que seja parafusado. Para dar essa segurança, né, funcional de alimentação, fala, porque se não encaixar direito até na fala... A fala pode acontecer, a folga. Então essa é uma prótese fixa. Essa é uma prótese fixa, tá? Maravilha. Que a gente entende como o melhor tratamento. Então para essa paciente ali, ela ainda está numa fase de prótese provisória, mas a gente tem um nível de reabilitação já para ela. Sim. Tá? Um nível de reabilitação de uma paciente que veio previamente com uma prótese móvel. Paciente de 18 anos. Uau. Essa paciente. Então, uma prótese móvel de um dente, mas o suficiente para a autoestima dela ir lá para baixo. Né? A segurança dela para baixo. Então, ela conversa bastante com a gente, né? E ela fala, realmente, minha vida, a ortognática mudou, o enxerto alveolar mudou, mas esse dentinho aí do implante que veio fixo, para mim, assim, é como se agora eu não tivesse nenhuma diferença, né, de mastigação de outras pessoas. Eu falo se eu não tivesse a reabilitação tanto da minha voz como da parte dentária, eu não estaria aqui nesse podcast, né, meu povo? Não estaria, não. Vamos lá. Eu quero só chamar atenção, às vezes o pessoal que está nos assistindo pode achar esses parafusos, essas placas, podem se assustar um pouco. Pessoal, eu uso isso, né, faz parte integrado de mim aqui há mais de 20 anos. Perfeito. Não tenho nenhuma complicação, não tenho nada. Eu sinto eles assim, tá? Mas nada que... Eu até esqueço que tenho, né? Então, não tem nada assustador, não. É tudo interno, tá? Não se preocupem com isso, né, doutor? Muita gente pergunta sobre isso, Rita, isso é importante. Isso são placas que elas... tem uma função de estabilização inicialmente e depois que existe a consolidação óssea da cirurgia, elas não têm mais função, mas não tem necessidade de abordar para removê-las. A grande maioria dos pacientes não precisam remover. Né? Hoje a gente tem um percentual pequeno, algum paciente que está um pouco mais palpável, que sente um pequeno incômodo, mas não é o comum. A estatística é mínima disso, né, doutor? Hoje eu não lembro a última vez que eu precisei reabordar um caso de uma cirurgia ortognática para remover placa. Já pensou? Não me lembro. Não me lembro. Então isso acontece na ortopedia, isso acontece na cirurgia bucomaxilo.
eu fraturei o braço há 2 anos atrás, tem uma placa aqui e ela vai permanecer comigo normalmente ali, sem problema nenhum. Que o pessoal fala no rosto, esse monte de parafuso, não, calma. Não vai tocar no detector de metais, em aeroporto, em banco, não vai ter nada disso. É bom a gente citar isso aqui, porque muita gente fica preocupada. Não, metal, vou ter que passar no banco, vai pensar que eu tô com... Não vai, porque é uma placa especial, uma liga metálica diferente. Eu fiz ressonância também, já fiz do rosto, não teve nada. Perfeito. Não fiquei grudada lá no aparelho não, hein, gente? Passa aí, Igor. E aqui Pronto, esse é o perfil do nosso paciente que vai para reabilitação com implante. Uau. Tá? É um perfil que tratou bem o tecido mole gengival, o seu lábio, alinhou bem os seus dentes na ortodontia, e aí a reabilitação com implantes entra nesse momento, tá? É importante citar também, Rita, a reabilitação com implantes, ela precisa esperar um pouco a fase do crescimento final do paciente. Então, muitas mães chegam lá, meu filho tem 12, 13 anos, tá com esse dentinho aí perdido, eu já posso colocar implante? Ainda não. Perfeito. Tá? Então, a gente precisa ultrapassar a fase de crescimento do paciente. A gente tinha hoje as mulheres, uma média de 16 anos, 17, e homens de 18, 19 anos, a gente já tem uma tranquilidade na reabilitação com implantes, tá? Então esse é o perfil. Para separar, o enxerto pode ser precoce, porém, a parte da reabilitação é preferível que termine esse crescimento ósseo todo, conclua, para não ter que depois ficar fazendo ajustes, porque o osso cresce, Isso, né? a gente coloca o implante, a gente instala o implante numa posição que a gente julga ideal, e se o paciente cresce, a face do paciente cresce, esse implante ele vai para uma posição, às vezes, não viável. Não. Então não é o ideal, tá certo? Perfeito. Então esse é o perfil que a gente recebe. Seria o ideal. Vai ser sempre assim? Não, né? A gente sabe, vai ter às vezes que tem uma fístula no palato, tem um paciente às vezes que está ainda com alinhamento dentário não tão bom, né? Aquele paciente que às vezes não foi tão disciplinado no seu tratamento, não conseguiu às vezes o acesso. Eu digo assim, os pacientes fissurados de uma forma geral eles são muito disciplinados, mas às vezes é um acesso, é como você falou, o paciente às vezes vem de uma zona rural que não tem esse tratamento, depende de um transporte fora de domicílio, TFD, que depende de uma prefeitura, que depende de uma secretaria de saúde, e a gente sabe que a realidade do nosso Brasilzão não é tão simples, né? Eu vou pegar esse gancho e falar de mim, né? Eu comecei essa parte do preparo ortodôntico, a expansão do céu da boca, do palato, para fazer um enxerto lá no interior de São Paulo. Sim. E eu fiz aqui. Eu morava em Itabuna, que é a 450 quilômetros. Salvador. E aí chegou uma época que minha mãe não conseguia financeiramente vir, e eu já aprendi ali muito cedo a viajar sozinha, de ônibus, pegava ali o Águia Branca, vinha, parava na rodoviária, às vezes minha mãe pedia auxílio a algumas parentes, amigas, conhecidos, para me transportar até a Cidade Baixa, que é onde fica lá o centrinho. E era tudo ainda muito pequenininho, não é essa grandiosidade que é hoje, que eu vejo que vocês são muito grandes, o propósito é muito lindo, então eu fazia isso. Quando começou a pesar e ficar muito cansativo, porque eu chegava no dia, fazia o processo e depois voltava à noite. Então, muitas vezes eu não dormia no ônibus, eu ficava dormindo na rodoviária. Eu era liberada do centrinho ali por volta de 4 horas da tarde, ficava até 11 da noite para esperar o último ônibus. Então, assim, era muito vulnerável, né? Aí foi quando eu peguei uma carta dos profissionais daqui e procurei alguém que, no meu interior, que abraçasse minha causa. E aí eu fiz esse restante, depois do enxerto ósseo e tudo, esse alinhamento lá na minha cidade. Mas com toda a orientação, comunicação. E aí que tá a coisa mais linda, é o cuidado do profissional, né? O cuidado de quem é especialista e falar assim, cara, esse cenário não dá, ela vai perder essa reabilitação. Então eu prefiro dar orientação e o outro acatar de um colega, ouvir, né? E seguir, né? E teve sucesso, foi sucesso, né? Certeza. Então, o bacana é isso. Você falando sobre isso, eu falei, poxa, muita gente hoje, doutor, tá passando por isso. Muita. Mora no interior da Bahia, você sabe, você conhece. Isso, semanalmente a gente vê isso, inclusive é necessário dormir, né, ter uma área de apoio, uma residência fora do domicílio, são viagens longas, a extensão territorial hoje da Bahia é uma extensão praticamente ali de um país, né, se você for ver, então às vezes é um paciente que veio 12 horas de viagem, 15 horas de viagem, então realmente não é tão simples, mas a gente precisa
tá fazendo isso que a gente está fazendo hoje aqui. Propagando essa informação para que mais profissionais tenham interesse, que mais profissionais se sintam, né, habilitados e estejam habilitados para tratar os pacientes nas suas cidades, né? O que puder ser tratado na sua cidade seria ótimo. Né? Talvez alguma coisa um pouco menos complexo. Isso. E aí o paciente não precisar ter essa viagem de 12, 14 horas para fazer um tratamento que poderia, às vezes, né, ser realizado, um tratamento clínico, por exemplo. Isso, né? verdade. Então é verdade. algo que é possível, né, pensar para o futuro. Eu senti essa sensibilidade dos profissionais daqui quando eu acho que eles viram que a coisa já não era tão mais complexa. Isso. Aí ele, pode ir para lá. E aí eu fui, ele, com certeza. Graças a Deus, foi... Mas foi uma coincidência, doutor? Não, eu tenho que falar isso agora, eu lembrei. Ele foi colega de um profissional lá do Centrinho da USP. Foi uma coincidência, assim, que é coisa de Deus. Divina. Assim. Divina. Perfeito. Vamos lá, pode passar. Isso. Então aí, Opa, né, mostrando uma parte cirúrgica, não é muito objetivo aqui, mas esse é o cenário. Então aquela paciente anteriormente falando, ela passou por um enxerto, então a gente vê que tem osso ali, é uma região só, não tem mais fenda. E a gente consegue inserir esse pino, tá? Que é só a parte superficial dele, ele tem uma inserção interna, tá? Rosqueado. Tá. E aí, então, a gente espera esse tempo para ele aderir agora ao osso, que é a osso-integração. Com isso, ó, tem uma aberturazinha ali, ó, que a prótese ela vai se encaixar. O parafuso de retenção da prótese vai encaixar uma coroa. Nesse caso aqui, um incisivo lateral. Então, se eu pudesse ter sempre esse mesmo resultado, seria o ideal, tá certo, Rita? Então, esse é um resultado, assim, que a gente considera ideal. Tá. Boa cobertura óssea, travamento do implante, um paciente com perfil para receber esse tipo de tratamento. Enquanto ele está esperando esse momento aqui, né, de fixar, ancorar, vamos dizer assim, da viu? Integração. Eu vou falando de os termos mais, para o pessoal visualizar na mente aqui. Então, enquanto isso, o que é que a gente faz nessa área? Ela fica assim, vazia? Não. É uma área que às vezes dura 3, 4 meses e às vezes é uma área que dura mais tempo, porque lembra que eu falei que tem que esperar do enxerto alveolar e terminar o crescimento do paciente. Sim. Nesse meio termo, ele vai usar próteses provisórias. Tá? Próteses provisórias que podem estar acopladas ao aparelho ortodôntico. Muita gente às vezes usa. Então você já tem um arco ortodôntico. E aí vai os parabéns aí aos ortodontistas lá do Centrinho, que podem até participar futuramente aqui desse podcast também. Bora. Temos excelentes ortodontistas lá. E que eles vão fazer o quê? Vão fazer a ancoragem desse dente no arco ortodôntico, né? Um dente que a gente chama de dente provisório, que esteticamente vai ter uma boa, né, proposta e funcionalmente também, tá certo? Sim. Claro que não é algo definitivo, mas é algo que socialmente o paciente consegue conviver, tá? Então, é uma proposta. Para essa paciente, por exemplo, ela usava esse tipo de reabilitação, tá? Então, é algo que ela usava assim. Perfeito. Então, seria a minha próxima pergunta, a taxa de sucesso, então, desses implantes com fissurados, doutor, tem um estudo, traz pra gente em números, só para o pessoal ter ideia, assim. Tá. Temos alguns estudos e é uma busca incessante que eu faço na literatura, né, lá da residência, em conjunto com os residentes, com o Dr. Roberto, para entender. Nossa taxa de sucesso nos pacientes fissurados, a taxa de sucesso de uma forma geral, gira em torno de 90%. Comparado com fissura, sem fissura? Pronto. O paciente hoje que não tem fissura, né, a taxa de sucesso do implante gira em torno de 97%. Tá certo? Então, falando em literatura, né, a gente tem 90% para o paciente fissurado e temos 97% para o paciente que não é fissurado, tá? Eu, particularmente, considero essa taxa ainda baixa. Eu sei que você talvez fale aqui que... gente! Né, então, assim, eu tenho uma busca incessante para que a gente possa se aproximar desses 97%. Não é tão simples, tá? Mas essa é uma visão que eu tenho e que é um objetivo de vida, que eu falo assim. Então, cada paciente que às vezes tem uma perda de um implante, falo lá no Centrinho, no dia que a gente tem alguma coisa de perda de implante, eu perdi o meu dia. É um negócio que eu fico ali, já envolve um pouco o meu psicológico. Eu sei como envolve o psicológico do paciente. Acho que tem umas 2 semanas, teve uma paciente que teve uma perda, ela chorava e ao mesmo tempo abraçava a gente, entendendo que era uma limitação. E a pergunta que ela me fez, doutor, quando é que eu vou colocar o próximo implante? Então ela não desistiu. Se ela não desistiu, eu não vou desistir. Jamais, jamais. Muito bom, muito bom. Pode passar, Igor, por favor.
Aí, ó. Isso, aí a gente vai fazendo os acompanhamentos radiográficos, Tá. que é importante, mas um paciente também que passou pela ortognática, as plaquinhas da ortognática e o implante ali, ó, aquele pininho ali na área da fissura, que só é possível se tiver osso. E se tiver osso de qualidade, que nem sempre a gente vai ter. Então, os 90% hoje é o aceitável. Nosso serviço acompanha esses 90%, a gente faz às vezes uns estudos retrospectivos. Legal. Então, a gente tem feito estudos de pesquisa, tem propostas de estudos futuros também para acompanhar, né? Entender por que está perdendo, quais são os pacientes que perderam, o que é que a gente pode fazer de diferente. Não dá para se acomodar e achar que perdeu é assim mesmo, não. Tá. Então, assim, sempre que tem uma perda desse implante, não é só a perda do implante, é um tratamento que está ali envolvido, é o psicológico do paciente, então a gente se cobra muito. Eu cobro muito de mim mesmo e cobro muito dos residentes que estão comigo. Sim, sim. Pode passar? Aquele caso que nós esse falamos. caso, Eita. sim. Eu tô vendo aqui, pelo que, na minha visão leiga, tá? Ela é uma fissura. Não, aqui ela é fissurada, doutor? Vamos lá, é um paciente que tem a fissura palatina. Não tinha lábio, não tinha alvéolo. Então não era uma paciente lábio-palatina transalveolar, né? Que a gente, né, pós-forame, transforame, né? Que a gente chama. É um paciente de fissura palatina, tá? Só palatina. E aí a história dessa paciente, resumindo aqui, é um paciente de 24 anos de idade. Você acredita? Não dá. Não vou mostrar rosto porque não tem nenhum objetivo disso. Não. Mas num perfil de cavidade bucal, ninguém falaria. Não, eu achava que era... Ninguém que está assistindo aqui vai falar que essa paciente tem 24 anos de idade. E ela tem 24 anos de idade, uma história bem, assim, delicada. Porque foi uma paciente que vem de uma área extremamente remota do interior da Bahia, uma zona rural do interior da Bahia, e que teve seus dentes extraídos, né, durante o decorrer. E a gente fala algo de 24 anos de idade, então ela teve os dentes extraídos coisa de 10 anos para cá. É algo recente. Então, às vezes a gente ouve histórias de 30, 40, 50 anos atrás. E era muito corriqueiro isso. Então, essa paciente, ela teve seus dentes extraídos por diversos motivos, né? Que a gente não conseguiu alcançá-la nesse momento. Se a gente tivesse alcançado, isso não teria acontecido. Então, ela já chegou pra gente de uma forma de edentulismo total e sem tratamento da sua fenda, do seu palato. Esse é o caso dela. Aqui é o palato dela, eu achava que era a língua dela pra cima. Não, é o palato dela aberto, é a fenda palatina, ali é a cavidade nasal. Uau! Essa é a cavidade nasal da paciente. A gente vê aqui, ó, cavidade nasal lado direito, esquerdo. Eu sei que o pessoal não gosta muito de fotos cirúrgicas, mas não, doutor, importantíssimo isso aqui. Tá? Essa paciente, eu acho que é um ponto importante da gente ter uma conversa, porque é uma realidade que a gente não quer que aconteça. Né? Assim, não deve acontecer. Eu acho que o sentido do podcast, o sentido de uma residência, o sentido da gente estar conversando aqui é que isso não venha acontecer. Mas, resumidamente, foi uma paciente que não teve seu tratamento, conviveu com isso, né, durante um bom período da sua vida. Para ela era normal se alimentar e sair o alimento pelo nariz. Então, ela fazia algumas posturas de adaptação e conviveu com isso. Né? Então ela falou, doutor, eu consigo. Se eu jogar minha cabeça um pouquinho mais para trás, o alimento não sai pelo nariz. Doutor, então, imagina impressionante você tá me dizendo. Então ela conseguia fazer isso. E chegou pra gente para reabilitar. Conversamos com a equipe, né, que faz a palatoplastia, né, de Dr. Paulo Plessi, né, sempre lá com magnífico. Mas foi um caso que teve um desenvolvimento tão grande da maxila e uma distância tão grande que a palatoplastia não era mais possível. Ultrapassou a fase. Então, o Dr. Paulo avaliou com muito carinho esse caso e ele foi sincero. Eu não vou conseguir fechar esse palato. Aí, então, nesse caso, vai para prótese de palato. Prótese obturadora, prótese de palato. Perfeito. E aí, poxa, uma prótese de palato não está segurando muito bem, viu? Mas esse caso dela, porque era uma prótese removível, que dependia da gengiva. Ela não tinha gengiva nem muito osso para segurar essa prótese. Uau. O que é que a gente propôs? Não é o perfil principal do nosso tratamento. Né? O que é que a gente propôs? Uma prótese do tipo protocolo. Reabilitação total da maxila dessa paciente. Então, essa fase que a gente está nesse momento foi da inserção dos implantes no osso que ela já tem. Então, aqui tem 5 implantes tá, já integrados. E ela está na fase da confecção de uma prótese total, que ela é fixa, mas por imã. É chamada de overdenture. Não sei se o pessoal aí de casa... É uma prótese que o paciente tira e coloca, mas ela encaixa. Uau! Então, é muito melhor que o paciente tenha esse perfil. Higieniza. Por que a gente precisa que ela tire a prótese? Para higienizar.
Muita gente me pergunta nesse caso, professor Wilderman, por que a gente não faz uma prótese fixa para ela, como os outros pacientes? Porque ela tem um palato aberto. Se a gente bota uma prótese fixa, fica acumulando ali e ela não consegue higienizar. Perfeito. Então ela precisa de uma prótese móvel, mas de uma móvel, eu fico brincando, uma móvel fixa. Ela tem suporte para mastigar, ela tem estética para sorrir, ela tem a função mastigatória e ao mesmo tempo ela consegue tirar essa prótese e higienizar. Essa paciente de 25 anos vai ter que usar 2 próteses. Isso. Na cavidade oral. A gente talvez, assim, aí eu vou e volto, né? A gente reclama, porque ficou um pouquinho aqui, ficou assim, ficou tortinho, tá assimétrico. Gente, tá ótimo. Vamos Às tentar. Às vezes a gente chega em resultados muito bons, mas que o paciente ainda quer aquela coisa do não ser fissurado. Entendi. E assim, doutor, quando eu entendi que eu nasci fissurada e vou morrer fissurada, essas questões começaram a ter menos peso na minha vida. Sim. Então, aquilo que eu buscava, almejava lá atrás, querer ser uma pessoa sem fissuras, sem cicatriz, sem assimetrias, hoje eu paro e penso, tá ótimo, tá bom. Eu posso melhorar? Posso, mas nada que isso seja um objetivo de vida, ou isso me faça o tempo todo reclamar da vida. Precisa tocar a vida. O paciente fissurado, assim como qualquer outro paciente, ele precisa ter a vida dele. O trabalho dele, o relacionamento social dele, a família, né? Isso aí é o que a gente quer que aconteça. Limitações vão acontecer? Em alguns casos, sim. Né? Okay. E grandes limitações vão acontecer, tá aqui do lado, né? É o que a gente tá vendo aqui agora. Tá aqui. Tá então, certo? Eu desejo a essa pessoa aí, assim, né? Tudo, boa sorte. Você encontrou uma equipe que a abraçou e não só deixou, não tem mais o que fazer. Isso. Porque tem muito isso. Não tem mais o que fazer. Não dá assim? mais. Como assim? Doutor, veja... falamos de fístula, então eu posso aqui já encaixar. Era uma pergunta, mas eu acho que você já me respondeu. Certo. Se o paciente que vai fazer a reabilitação com implante, se ele tiver uma fístula, vai piorar a fístula, não vai piorar? Como é que acontece? Pronto, vamos lá. Então, as fístulas que acontecem normalmente são fístulas menores, né? Como você havia citado previamente, depois de uma palatoplastia, às vezes fístulas menores, pontuais, que realmente incomodam ainda o paciente muito, mas são pontuais. Quando a gente vai para a reabilitação com implante, normalmente ela não vai ter influência nessa fístula, nem melhor, nem pior. Vai ter uma reabilitação da área da fenda. Tá certo? Ok. Se essa fenda se essa fístula for na região de fenda, pode melhorar, obstruir um pouco mais ali aquela região. Não é o objetivo. Mas o que temos que ter muito cuidado, e aí a gente volta um pouco naquele papo anterior, né? Da realização de uma cirurgia de forma inadequada, de uma reabilitação inadequada perto de uma região de uma fenda, de uma fístula que estava pequena, e por acaso ali, né, num descolamento, numa laceração que não era para ter acontecido, essa fístula vai e aumenta. Então a gente precisa ter esse cuidado. Em grandes fístulas, né, como a gente falou da paciente anterior, né, pode-se utilizar uma prótese obturadora presa ou não no implante. Então o implante pode entrar, mas não é um objetivo principal a reabilitação com implante e o fechamento de fístulas. São situações diferentes. Tem cirurgias para fechamento de fístulas, né, muito mais efetivas. Efetivas, né? O tempo de recuperação dessa paciente, por exemplo, colocou os pinos ali. Quanto tempo, mais ou menos, doutor? 6 meses? Você chegou a falar, mas perfeito. Só para ancorar aqui. A literatura traz o que hoje? Os pacientes que fazem implantes dentários, algo em torno de 3 a 4 meses na maxila, que é o osso de cima. 2 a 3 meses na mandíbula, que é o osso de baixo. Como a gente está falando de maxila, né, a gente vai girar em torno de 4 meses, se for uma área que não seria enxertada, mas a gente está lidando com pacientes com enxertos prévios. Quando eu tenho enxertos prévios, o tempo é um aliado na integração. Então, a gente tem hoje esperado uma média de 6 meses, tá, da cirurgia da inserção do implante para a confecção da coroa, do dente em si para reabilitar. É o tempo que esse implante, ele gruda no osso, ele agrega o osso ali e se integra. Então, 6 meses é um tempo bom, tá? É um tempo que a gente considera hoje bem aceitável. Mais seguro. Mais né? seguro, mais então, seguro. Você que é fissurado, que quer logo acabar com tudo, quer logo já reabilitar, já sair pronto, calma. Uma carga imediata. Calma. Hoje a mídia vende muito doutor, isso, muito, né? E a gente fica tentado. Você faz o implante, já coloca o dente e o paciente fissurado, ele quer isso também. Quer também. Se está sendo oferecido para a sociedade, ele quer também a mesma coisa.
Mas ele tem que entender, e assim como outros pacientes também, a gente já foge um pouco, Sim. tem que entender que não é para todos os casos, não são para todos os casos, a carga imediata. E para os pacientes fissurados, nesse momento que a gente tem enxerto, ser precoce nesse momento aí, talvez a gente perca lá na frente. Então, não. É muito melhor seguir uma cronologia para a gente ter uma previsão de tratamento aí longo, tá? De prognóstico longo aí, né? Do nosso paciente. Doutor, tem mais alguma foto dessas ou acho que acabamos pode aqui? Pode passar, Igor? Acho que tem. Aqui, tem uma reabilitação interessante. Paciente também, ó, com 11 anos de idade, ele fez um enxerto alveolar, um paciente com fissura bilateral transforame. Então a gente está num quadro aí talvez um pouco mais severo, né? A gente entra numa situação mais severa, fez toda a queiloplastia, palatoplastia, enxerto ósseo alveolar com 11 anos de idade. Então olha o tempo que ele esperou, mais ou menos 7 anos, usando aqueles dentes presos no aparelho ortodôntico durante esse período, para ele passar a adolescência dele, né? Todo o relacionamento dele ali social. E com 19 anos de idade, ele foi para uma reabilitação para implantes dentários. Acho que você pode passar mais um aí, Igor, por favor. E aqui é uma tomografia, né? Mostrando o osso que se formou do enxerto alveolar. Então, o que era uma maxila em 3 segmentos, agora é uma maxila só. Uma ponte óssea importante, tá? Bilateralmente, e a gente pode muito bem ir agora para reabilitação com os implantes dentários. Que no caso seria nesses espaços ali, né? Laterais, né? Perfeito, vai estar no próximo slide aqui agora, pronto. Olha, gente, eu tô aprendendo. Já sabe tudo, já, Rita, já tá aí consciente. Então, esse paciente, aos 19 anos de idade, fez os seus implantes dentários, esperou aquele período de 6 meses para o implante grudar no osso, integrar no osso, e aí foi para a reabilitação, que se eu não me engano vai acontecer aí nos próximos slides. Pode passar. Isso, a fase agora da transição. Transição entre o implante e a prótese, precisa condicionar, é uma fase que a gente chama de cicatrizador, os colegas que fazem a parte de implantes vão saber isso muito bem, tá? Então a gente faz uma instalação de cicatrizador. Para esse caso, especificamente, a gente fez um enxerto de gengiva, chamado de enxerto conjuntivo. Para dar uma espessura maior de gengiva, tá? Dá para ver ali, ó, tá vendo nas suturas? Aquelas suturas, a gente tira um pouquinho do palato, do céu da boca, mas bem pouquinho, tá? Para não assustar aí quem vai fazer. Uma partezinha dessa gengiva e coloca essa gengiva aqui, ó, nessa parte externa. Ô, doutor, eu fiz isso, tirei um pedacinho do palato e coloquei aqui embaixo. Também acontece para várias áreas. A endodontia. Não, periodontia, não é isso? É uma especialidade da periodontia, perfeito. Perfeito. Fazemos isso também na área da cirurgia, o periodontista é bem preparado, talvez aí o profissional até mais preparado para a parte gengival. Isso. E aí a gente propôs a esse paciente, né, para ter uma espessura melhor de gengiva. Tá, então eu vou trocar em miúdos aqui para o pessoal enxergar. Certo. Veja se meu raciocínio está certo. Foi necessário colocar essa parte complementar da gengiva para na hora que colocar o implante lá, né? A prótese do implante, para não ficar aparecendo aquela região sem gengiva. Parece sei lá, um espaço... uma falta de continuidade, um degrau ali. Seria né? isso? Perfeito. Para ela encaixar. Perfeito, Rita. Eu pergunto às vezes para alguns alunos, eles não me respondem assim como você me respondeu, viu? Perfeito. Tá vendo, gente? Tá vendo? Porque aí tem a questão também de ficar resíduo, né? De alimento, escapes. Só parar para pensar como são os nossos dentes. Os nossos dentes são encaixados na gengiva. Perfeito. Então, o objetivo da reabilitação é que esse dente do implante também esteja encaixado na gengiva. Vai sempre acontecer assim? Também não, tá? Então não vamos... Tá. Então a gente propôs, mais uma cirurgia? O paciente tem que estar junto, né, nesse tratamento, entender que às vezes é um pedacinho ali da região do céu da boca, coloca ali na gengiva, então tá na fase de transição. E se eu não me engano, acho que o próximo slide já é ele com os seus dentes fixos aí, tá certo? Gente, então assim, é uma reabilitação final. Tá? A gente consegue num paciente com fenda bilateral, transforame, que passou por diversas cirurgias prévias, que reabilitá-lo com uma prótese fixa, uma coroa fixa sobre implante, com a inserção da gengiva. Ó, dá para ver, ó. É o que a gente chama de contorno gengival, né? Bem então, preenchido, assim, bem alinhado. Preenchido, uma reabilitação com a prótese bem aceitável, de coloração. Você não consegue hoje, se eu não tivesse essa foto aqui, e só mostrando aquela foto, talvez a gente não conseguisse saber onde é que está o implante aí. Qual é o dente que é implante? Verdade. Eu realmente não conseguiria
falar ali qual seria o dente que tem implante aí nesse caso. Doutor, rapidamente, veio aqui para não fugir. Durante esse processo todo, é anestesia geral ou local? Local. Esse tipo de tratamento, ele é feito local, em ambulatório. Sente dor, paciente? Não, anestesia local, tá certo? É um procedimento odontológico em ambulatório. Perfeito. Tá? Então, a gente consegue inserir os implantes, fazer todo o processo com anestesia local. Temos isso no nosso centrinho, né? Uma cadeira odontológica. Algumas cadeiras odontológicas e utilizamos, né? Temos um turno específico para esse tipo de cirurgia. Tá? Que é a reabilitação com implantes dentários. E com relação à higiene e o acompanhamento, a manutenção, existe manutenção ou não? Coloquei e tchau, doutor Wilderman, não vou mais te ver nunca mais. Tchau, vou curtir minha vida. Não, com certeza. Não tem como fugir de uma manutenção dentária e de prótese sobre implante, tá? Os pacientes precisam entender que o implante, ele segue da mesma forma a fisiologia da gengiva do dente, tá? Então, se a gengiva ela inflama para o dente, ela pode inflamar e inflama até às vezes mais para implante se eu não tiver cuidado. Tá? O que é que eu costumo falar para os pacientes? É importante que vocês estejam vigilantes, né, com esse tratamento. Foi difícil chegar até aqui. Não vamos perder isso por causa de um desleixo de higiene ou de um desleixo de não acompanhar. Tá? Então, o acompanhamento, o ideal é que seja um acompanhamento anual. Tá? E aí a gente já volta naquele outro assunto. Tem que ser feito no centrinho? Não necessariamente, porque o paciente às vezes não precisa viajar de 14, 15 horas para fazer uma manutenção desse dente. Um colega, né, especializado na região onde ele mora pode muito bem fazer a manutenção, a limpeza, avaliar como está essa gengiva, caso venha a notificar e observar alguma alteração, aí corre sim pra cá. A gente pode dar um suporte maior. Até porque a gente precisa que esse fluxo aconteça, porque novos pacientes estão chegando. Então tem que ter a entrada e tem que ter a saída, né? É algo que a gente sempre discute lá no centrinho. Então, muitos pacientes que estão chegando que precisam desse tratamento. E se a gente mantém, né, ali, às vezes tira a oportunidade de outra pessoa de começar esse perfil. Mas deve ser, é uma prótese que normalmente é uma prótese cerâmica, tá? Em cerâmica, você me perguntou qual é o tipo de prótese. Sim. É uma prótese cerâmica, às vezes em resina, às vezes em cerâmica, que se aproxima bem. Então, o paciente, nesse caso aqui, ele pode usar o fio dental normalmente. Ele vai passar o fio dental em todos os dentes, inclusive nos dentes do implante. Ele pode usar uma escova interdentária, tem alguns fios dentais que é chamado de superfloss, que passa, né? Ajuda a passar, tem um passador, tá? E observar, né? Então, eu sei que muitos pacientes estão aqui e assistem, né, o seu podcast. Sim. Observar, mobilidade da prótese do implante não tem que acontecer. Ok. Inflamação não tem que acontecer, dor, tá? Inchaço, nada disso. A prótese sobre implante ela é assintomática. Okay. O paciente não tem que ter sintoma. Teve algum sintoma, procure um profissional especializado da odontologia que possa te dar um suporte o mais precoce possível. Perfeito. Pode passar. Aqui é para mostrar que, às vezes, o implante, né, dependendo do prognóstico, né, a gente recebeu esse paciente tinha mais ou menos uns 13 anos, foi até antes de eu entrar lá em 2015, né? Tinha um outro colega que fazia. Então, há 14 anos mais ou menos, ele tinha feito uma reabilitação. E me preocupou muito quando ele me procurou há 6 anos atrás com essa perda óssea. Dá pra gente perceber uma perda óssea aqui? Dá. Tipo um contorno ali. Era para esse osso estar mais aqui, ó. Tá sim. certo? Mais aqui para baixo. E aí me preocupou, então foi um paciente que eu falei, foi um dos primeiros pacientes a fazer implante lá no centrinho, tá? E aí eu falei, eu vou te acompanhar de perto, cara, eu vou precisar fazer. Aí fiz um acompanhamento dele e ele não tinha uma progressão de perda óssea. Então ele tá numa fase de troca de prótese, porque a gente pede para ele isso, mas ele tá extremamente satisfeito com o que ele tem. Acho que eu mostro hoje o que ele usa. Ô, doutor, nesse caso, como ele estava ali, ele ficava aparente, então essa parte não, né? Não, você vai ver agora o caso clínico dele. Pronto, esse é o caso clínico dele. Dá para melhorar, foi o que eu falei para ele. Só que eu vejo em muitos pacientes também fissurados, que eles entendem que às vezes, não, eu cheguei até aqui, doutor, pô, tá muito bom. Tipo assim, eu falo com ele, me incomoda essa sua prótese. Ele fala, doutor, eu tô no céu com essa prótese. Do que eu usava, assim doutor. É bem assim eu usava uma prótese que tirava, colocava. Eu tô no céu, doutor, não vamos mexer nisso, não. Deixa, porque às vezes fica receoso.
Se eu mexer, será que pode dar algum problema? Mexer no time que tá ganhando, né? A gente tem muito isso, doutor. Então, assim, ele fala, e queira ou não queira, foi uma história. Né? É uma história que, se puder dar uma acalmada nesse mar que tava um pouco revolto, isso. Eu acho que é o que vocês, né, mais querem nesse momento, né? Eu vejo que isso é importante. Então, assim, a gente tem que forçar pedido a ele pra gente trocar essa prótese, mas ainda não se convenceu, não. E eu uso o exemplo dele de que ele tá extremamente satisfeito. Massa. Acho que passando aí tem mais umas fotos dele e eu acho que aí finaliza de casos, né? Sim. Então, assim, bem satisfeito, tá indo ortodontia ali, final, um acompanhamento. E é bom falar sobre isso porque fala sobre evolução, né? A gente olha para trás, a gente vê o passado. Isso. E as fotos anteriores que você me trouxe, eu vejo agora o presente e eu fico imaginando daqui a 5, 10 anos, vocês vão estar cada vez mais... como é que eu falo... Vai ser muito difícil até uma reabilitação com implante de identificar, será que tem mesmo? Estaremos cada vez mais refinados. É a nossa busca, é a nossa busca lá, né? Para os nossos pacientes aí, que a gente esteja cada vez mais refinado. Muito bom. A odontologia, assim, é uma área que eu tenho um carinho muito grande. Você falou sobre, eu tenho que dar alta para o paciente, mas é culpa de vocês aqui, ó. Aí, ó. Essa turma aqui, ó, um carinho. Às vezes a gente recebe tanto carinho, doutor. Verdade. Dentro da sociedade, às vezes até da própria família, a gente sofre... eu não gosto muito dessa palavra bullying, mas veja, alguns comentários inadequados e tudo, e eu acho, talvez, quem é fissurado vai me entender o que eu tô falando aqui. Esses serviços, os cirurgiões, serviços de odontologia principalmente, eles nos abraçam de um jeito, eu acho que é onde a gente se sente mais confortável e pertencente, realmente assim, a gente se sente humano. Por isso que é a dificuldade que eles querem continuar fazendo lá. Não querem sair. A equipe lá do Centrinho, a gente tem uma certa dificuldade nessa alta. Aí, nesse cortar o cordão umbilical ali. Culpa de vocês aí, hein? Isso é bom, não. Isso é bom porque a gente percebe que realmente tem uma relação muito boa. Tem uma relação de confiança, né? Muito grande. Então, assim, a gente precisa confiar muito que o paciente, depois da alta, ele vai ter todos os seus cuidados. E ele precisa confiar também que outro profissional, outro colega vai fazer a parte clínica de uma forma interessante, e até porque ele precisa dar oportunidade para que outras pessoas cheguem e façam. E esse é o ciclo da vida, né? Não tem jeito. A gente vai viver dessa forma, né? Uns chegam, outros vão partindo. Tá certo? Mas essa é a equipe, Quem é essa turma aí? Essa é a turma aí que eu tenho o privilégio de participar, viu, Rita? Assim, é a equipe da residência. Aqui são algumas fotos de mutirões que foram realizados lá no Hospital Santo Antônio, né? As obras sociais Irmã Dulce. Mutirões de alveoloplastia, para que a gente pudesse atingir essa cirurgia em pacientes dentro daquele período que a gente falou que era o ideal. Nesse momento, as cirurgias estavam um pouco atrasadas, estavam querendo ficar atrasadas, então o hospital entendeu isso e falou, vamos lá, vamos tentar agora fazer um mutirão para que a gente possa voltar. E hoje a gente voltou a uma linha, né, uma linha mais tênue ali de tratar os pacientes no melhor período. Em qualquer momento que sentir que essa alteração aconteça, o Hospital Santo Antônio sempre está nos dando esse suporte, né? É um lugar que a gente tem um carinho enorme ali. Pessoal, eu tô vendo uma cara, eu não sei se eu conheço ele aqui, eu tô vendo ele aqui. Quem é esse senhor aí? Me diga aí, me conte esse quem é essa pessoa. Dr. Roberto Azevedo, né? Não poderíamos conversar aqui hoje, Rita, e você já fez uma entrevista com ele, né, previamente, sem falar do Dr. Roberto, né? Verdade. Então, assim, todas essas vidas aqui de cima, né? Então, esses alunos, residentes, têm sido modificadas por ele. Já tem, se eu não me engano, se eu não estiver errado, 20 anos, né? Que essa residência atua, que ele é o percussor aí dessa residência, né? Ele que criou, né? Ele contou um pouco dessa história e nos dá a oportunidade, né, de nos tornar profissionais diferenciados. É verdade. Né? Eu digo porque eu fiz parte da residência de 2009 até 2010 até 2013, tá? E eu sou uma pessoa antes da residência e sou uma pessoa depois. Então eu devo um carinho muito grande a Dr. Roberto, não só eu, como muitos outros residentes. A Bucomaxilo deve isso a ele, né? Eu fico brincando que o sentimento de gratidão, Rita, eu acho que é um dos sentimentos mais puros do ser humano, né? É verdade. E a gente tem que entender quem nos ajudou, quem nos deu a oportunidade,
né? Às vezes a gente chega num patamar ali profissional e imagina que foi sozinho. Não. Existem várias camadas, muitas pessoas. Ninguém anda sozinho, né? Não. A gente precisa, né, estar junto de pessoas que acreditam na gente, Sim. né? Isso é o primeiro momento. E o Dr. Roberto acredita em todos que saem da residência dele. É o que ele fala. Ele fala assim, a gente considera ele como um pai, né, lá na residência. A gente entende que tem momentos que são fáceis, são momentos difíceis, momentos que são de punição, sim, realmente, porque devem acontecer. É o que ele fala, todo pai, né, tem ali uma educação com seu filho, claro, e ele aplica isso na nossa residência. Alguns entendem melhor, outros um pouco menos, mas quem entende isso muito bem tem sua vida modificada. É responsabilidade, é propósito. Que bom que essas vidas se encontraram. Isso. E falando de paciente fissurado, ele, mais uma vez, aí é quem começou toda essa história, né, da bucomaxilo com os pacientes fissurados no Hospital Santo Antônio, né, nas obras sociais Irmã Dulce, e tem propagado isso, dado a oportunidade que outras pessoas, assim como eu estou aqui, possa tratar e que outras pessoas também no futuro possam continuar e que mais pessoas se interessem em tratar esse perfil de pacientes. Perfeito. Já estamos encaminhando para o final, tá, pessoal? E aqui eu quero, assim, agradecer, doutor. Eu conheci o doutor, por exemplo, no simpósio, né? Bom falar. E assim, simpósio. Agradeço pela, assim, humildade, foi muito acessível, eu chamei, vocês nem me conheciam, eu chamei o doutor Roberto, chamei ele, vocês topam, e quase um ano depois estamos aqui, conversando sobre a fissura labiopalatina. Fala aí, doutor, vai estar lá também? Com certeza, foi excelente você falar, a gente se conheceu no 8º simpósio, né? E aí a gente vai agora para o 9º simpósio, dia 25 de outubro. Estão todos convidados, porque é um evento que vincula a temática apenas do paciente com fissura labiopalatina. Então, o que a gente vê hoje, outros congressos, outras jornadas, que às vezes tem uma temática um pouco mais leve ali, específica, uma abordagem mais superficial. E nesse dia aqui a gente vai conversar, né, da maioria das possibilidades de tratamento dos nossos pacientes, iremos trocar experiências, tá? Tem um fim, né, beneficente, isso é muito importante muito citar aqui. O Dr. Roberto já deve ter explicado sobre isso, sim, mas o simpósio, esse é o 9º, né, ele foi criado com o objetivo de ajudar a casa de apoio ao paciente fissurado. Que existe uma casa de apoio, que é alugada, essa casa de apoio, então todo o valor, né, do simpósio ele é revertido ao pagamento e a gente tem conseguido pagamentos anuais, se eu não estiver errado aqui, né, com esse simpósio. Então a gente faz um simpósio anualmente para que esse pagamento aconteça anualmente e tudo, né, venha a ocorrer. Então é um simpósio que eu acredito que vai aí para um longo prazo, né, e uma participação intensa. Já convido todos os alunos da graduação, todos os colegas da pós, quem se interessa pelo tema, tá, a participar desse simpósio dia 25 de outubro. Pronto. Doutor, mais uma vez, obrigada. Eu acho que a gente conseguiu, né? Conseguiu aí esclarecer. Eu tinha muitas dúvidas. Estou saindo daqui aprendendo cada vez mais. E assim, o que eu tenho só eu vou ficar redundante. Agradecer. Claro, estamos gratidão, porque são poucos. Hoje, falando mais, me aproximando mais sobre a minha causa, eu vejo que são poucos, mas os poucos são escolhidos por Deus. Acho que é o seu caso, o caso do Dr. Roberto. Vocês passam isso, essa credibilidade, esse respeito, essa empatia conosco, nós fissurados. Então, faça assim com as mãos. Opa, minha mão vai estar gelada da mesma forma. Não tem problema. Né? Senhor, continue abençoando essas mãos para fazer esse trabalho aqui maravilhoso. É isso. Opa, obrigado, viu, Rita? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma oportunidade porque falar sobre os pacientes fissurados sempre é gratificante, né? Tá aqui no nosso coração. Como você falou, né? Então a gente tem que sempre agradecer as pessoas que estão ao nosso redor e espero que seu projeto cresça cada vez mais. Vamos lá, vamos trazer mais gente aqui. A gente vai estar aqui assistindo cada podcast de forma bem atenciosa e carinhosa. Pronto. Viu? Parabéns para você também. Obrigada. Deus abençoe o seu projeto, que Irmã Dulce possa, né, elevar cada vez mais aí o seu projeto também. É isso aí. Pessoal, estão gostando? O que vocês acharam? Vocês têm prótese removível, fixa? Coloca aí no comentário, segue o canal, dá o like, dá a curtida, espalha, compartilha, pra gente trazer mais histórias aqui no Fissurada Pod. Até uma próxima. Tchau, tchau.